A paz, crianças, tudo bem? Nós vamos iniciar nossa aula de hoje lembrando um pouquinho do que vimos na nossa última aula. Na última aula, a tia Renata falou sobre os sonhos que Faraó teve. Quando Faraó sonhou com as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, as 7 espigas formosas e as 7 espigas mirradas. Esse sonho que Faraó teve foi interpretado por José. José interpretou esse sonho. E a interpretação foi que durante 7 anos eles teriam fartura de alimentos e durante outros 7 eles teriam fome. Depois que José interpretou o sonho de Faraó, José disse para Faraó achar uma pessoa que fosse esperta, uma pessoa inteligente, para que durante esses 7 anos de fartura guardasse uma parte dos alimentos. E Faraó escolheu José. Faraó nomeou José como governador de todo o Egito. E durante 7 anos de fartura, José guardou uma parte dos alimentos. Hoje, a nossa lição vai falar sobre o capítulo 42 de Gênesis. Nesse capítulo, a fome já chegou em toda a terra. E em Canaã, onde a família de José morava, também já tinha chegado. Quando Jacó, que era pai de José, ouviu dizer que no Egito eles tinham alimentos, Jacó mandou os seus filhos irem até o Egito para comprar alimentos. Lembrando que Benjamim, o filho mais novo de Jacó, ficou com ele, enquanto os outros irmãos foram até o Egito comprar alimento. Quando os irmãos de José chegaram no Egito, eles foram perante José e se ajoelharam. Quando José viu os seus irmãos, imediatamente reconheceu eles. Quando José reconheceu os seus irmãos, ele se lembrou de um sonho que ele teve. Vocês sabem qual foi esse sonho? Quando José sonhou que eles estavam no campo amarrando feixes de trigo, e o feixe de trigo de José se levantou, enquanto o feixe de trigo dos seus irmãos se curvou diante do dele. José imediatamente reconheceu os seus irmãos e lembrou desse sonho. Esse sonho estava se tornando realidade naquele momento. Quando José viu os seus irmãos, José os acusou de serem espias. Mas os seus irmãos negaram, dizendo que eles eram 12 irmãos, 12 filhos de um mesmo pai, que um já tinha morrido e que o mais novo ficou com o pai, enquanto eles foram ao Egito comprar alimentos. José queria saber se a história que eles estavam contando era verdade. Queria saber se o seu pai estava bem, se o seu irmão estava bem. Então José mandou prender os seus irmãos. Seus irmãos ficaram presos durante 3 dias. No terceiro dia, quando José mandou chamar os seus irmãos, José disse para eles o que eles deveriam fazer. José disse que um deles deveria ficar no Egito preso, enquanto os outros iam levar alimentos para suas famílias. José só iria saber que a história que eles estavam contando era verdade quando eles levassem Benjamim para o Egito. José queria ver Benjamim para acreditar no que os seus irmãos estavam falando. E assim aconteceu. Os irmãos de José voltaram para suas casas e Simeão ficou preso no Egito. Quando os irmãos de José chegaram em casa, os irmãos de José rapidamente foram contar para o pai deles o que tinha acontecido. Eles contaram que um moço, o governador do Egito, tinha acusado eles de serem espias e que ele só ia acreditar que aquilo não era verdade quando eles levassem Benjamim diante dele. Porém, Jacó disse que não deixaria Benjamim fazer essa viagem. Jacó já tinha sofrido muito com a perda de José. Jacó não sabia que José estava vivo e Benjamim ele não ia deixar voltar para o Egito. O que vocês acham? Que Jacó vai deixar Benjamim ir para o Egito ou não? Nessa história, nós vemos que mesmo José estando numa terra onde ele não conhecia ninguém, o sonho que ele teve quando ele era bem jovem
se tornou realidade. Os seus irmãos estavam diante deles, prostrado diante dele, de joelhos diante dele. Aquele sonho que ele teve se tornou real. Mesmo depois de tudo que José tinha passado, José foi um homem que foi muito usado por Deus. E se José não tivesse passado por tudo aquilo, talvez todos teriam ficado com fome. José foi usado para guardar esses mantimentos durante essa fase de fome. Na próxima aula, nós vamos descobrir se Benjamim foi ou não para o Egito. Tchau!